Meus irmãos, é um privilégio a gente poder se reunir nesta manhã com o propósito da gente estudar a palavra do Senhor. Os irmãos estão... Mudei de lugar, né? Os irmãos vão... sabem que eu venho aqui um domingo por mês, normalmente no quarto domingo à noite, e hoje eu estou aqui pela manhã também. Assim os irmãos ficam muitas vezes pensando aonde eu estou, né? Nos outros domingos, de manhã e de noite. Eu estou exatamente nas igrejas por aí, não é? Como eu vou estar hoje à noite, falando parte ou isso que eu vou estar falando nesta manhã, que é esse tema, como cumprir com eficácia ou eficazmente o mandado da grande comissão, não é? Então, para isto, alegro-me com todos que vieram, talvez alguns ainda estão chegando. A gente vai compreender melhor, penso eu, não é? Pelo menos eu vou tentar aqui expor o que Deus tem colocado ao nosso coração, que a gente tem falado, o que consiste esse cumprimento do mandado da grande comissão, e porque, bem provavelmente, muito de nós acaba não cumprindo. Mas, antes da gente começar a falar, vamos ler o texto sagrado, né? Texto bem conhecido, Mateus 28, 18 a 20. Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. Obrigado. Abre para mim, por favor. Não, abre essa então, por favor. Ó, cada copinho de água é meia hora de fala, então já tem 1 hora, ó. Oxa vida. Amém, irmãos? Ih, o amém está fraco, hein? É para acabar logo, hein? Mateus 28, 18 a 20. É um texto clássico, né? Bem conhecido, mas que eu creio que a gente precisa ver algumas nuances dele para entender algo mais sobre a nossa fé. Não só aquilo que a gente crê, né, que a gente aprendeu, mas principalmente sobre a nossa prática, não é? Então vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Comecei a pensar no outro texto e acabei me perdendo. Mas é um texto bem conhecido. Outro texto que eu estava vendo, vamos ler já, que me veio à memória, é 2:2, 2 Timóteo 2:2. Fácil da gente guardar, né? 2:2, 2 Timóteo 2:2. Diz assim: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Veja que o apóstolo Paulo está exatamente no mesmo ensinamento, entendimento de Jesus. Não poderia ser diferente, né? Se o apóstolo Paulo é um apóstolo do Senhor Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Eu quero convidar você, estimular você, que nesse momento você fale ao Senhor, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Se disponha como se você pudesse abrir a porta do seu coração. Faça isso. Fala: Senhor, fala comigo. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu estou de alguma forma cumprindo ou não cumprindo com totalidade, com integralidade a tua palavra. E fale comigo. E de preferência, se o Senhor falar com você, eu creio que Ele vai falar,
saia com o propósito de você colocar em prática, não é? Para que a gente não caia naquilo de ser ouvinte da palavra e não praticante. Perfeito? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque estamos aqui reunidos, Senhor, com o teu povo, alvos da tua graça. Tu és o Deus que já nos redimiu na cruz do Calvário, já perdoou-nos os pecados, e nos deu vida eterna no Senhor. E nós temos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo que habita em nós. Nesse instante, Senhor, queremos que o teu Espírito possa nos ensinar de uma forma profunda, amorosa, mas a tua palavra, segundo o profeta Jeremias, também é um martelo, é fogo, é um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Senhor, que a tua palavra possa fazer isso em nossos corações. A tua palavra é como uma espada que divide alma e medula. Ó Deus, que possa fazer isso conosco e que possamos sair daqui com o entendimento da tua palavra e que esta possa, Senhor, nos direcionar, nos conduzir para que a nossa vida tenha foco, propósito, voltado naquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos conclamado. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Amém? Eita, estou acostumado a falar para umas igrejas que o pessoal dá uns amém alto, viu? Tá certo? Irmãos, é um privilégio a gente nos reunir aqui. Vocês são um grupo de pessoas que a gente aprendeu a amar, estar juntos, não tanto como eu queria, mas pelo menos mensalmente a gente se encontra. E eu tenho orado por vocês sempre em minhas orações, para que Deus possa abençoá-los sempre. E não tem melhor bênção do que, além de ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus, é desenvolver essa salvação, que o desenvolvimento da salvação, segundo o apóstolo Paulo, é um processo de santificação contínuo, que só vai terminar quando a gente obtiver o corpo transformado, aquele corpo glorificado segundo a Jesus. Mas até lá, nesse interregno, nesse intervalo até Jesus voltar, talvez a gente morra antes, ele não voltar nos nossos dias, vamos ser ressuscitados com esse corpo segundo o de Jesus, glorificado, né, o último estágio da salvação. Mas até lá, a gente está aqui sendo testemunha de Jesus. E é aí que a coisa pega, e é sobre isso que nós vamos conversar. Como é que a gente tem entendido esse processo de ser testemunha e como a gente tem feito esse testemunho. Perfeito? Então, talvez a palavra vá colidir com o nosso status quo, com o nosso jeito de viver, com o nosso modus vivendi. Mas se porventura isso acontecer, saiba que a palavra do Senhor não sou eu dizendo, você precisa fazer isso e não eu. Esta palavra com certeza fala comigo. E é isso que a gente é feliz por isso, né? Que Deus corrige aqueles que o amam. Então, se a gente é corrigido, instado pela palavra, é sinal que somos alvo do amor de Deus. E é nesse propósito que nós vamos conversar nesta manhã. Amém? Amém, gente? Irmãos, o Instituto Americano Evangélico afirma que 80% dos crentes do mundo nunca levou ninguém a Cristo. Eu fico estarrecido com isso, mas é uma verdade. Eu não sei se você está no meio desta estatística. Então você pensa aí com Deus e fale. Se você tiver, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você dizer, a partir de hoje eu vou mudar. E essa é a minha proposta, não é? Não estou dizendo que eu sou melhor ou que o outro é melhor que o outro, mas essa estatística é estarrecedora, não é? Nós já estamos chegando em outubro, não é verdade? Já vamos começar o 10º mês do ano, não é isso? E muitos de nós não levou ninguém a Cristo esse ano. Outra notícia não tão boa. E se nós não olharmos para esse detalhe, vai virar o ano. No dia 31 a gente vai fazer um monte de promessas, não é? Inclusive emagrecer, né? Eu quero prometer e cumprir, né? Já emagreci 15 quilos, quero emagrecer pelo menos mais 15, para ficar com menos de 100, não é? Estou com 100 e alguma coisa. Mas muitas vezes a gente faz as promessas no dia 31 de dezembro, achando que é uma mágica. Que virou o ano, vai virar tudo, não é?
E não acontece, só vira o ano. Não é? E muitas vezes a gente faz essa promessa de emagrecer, no primeiro dia do ano a gente já quebra, porque hoje ninguém é de ferro, né? Vamos comer uma leitoa? É verdade? Aí muitas vezes a gente faz muita comida e sobra para o dia 2, para o dia 3, você vai comendo. Então aquela primeira semana a gente quase que dá uma licença para a gente comer mais. Já tinha feito uma promessa. E a gente esquece que se a gente não mudar os nossos hábitos ou mudar o que a gente vai fazer, ou seja, se a gente repetir o que fez no ano passado, no outro ano, o resultado vai ser menor ou igual. Então, quer dizer, não adianta a gente ficar fazendo essas promessas se a gente não tem intenção de cumpri-las. Ou se a gente entra naquele jeito nosso de ser, que a gente racionaliza. O que é isso? O fulano também não faz. Ou, fulano não vem. Então também não vou. Percebe? Eu também não faço. Mas o trato do Senhor é individualmente com cada um de nós. Não é? Somos nós que vamos responder ao Senhor sobre o que Ele está falando conosco. E esse texto é uma conclamação, uma chamada individual. Não são só para os pastores, não são só para os presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, não são só para os crentes mais velhos, não, é para todo mundo. Mas não sei onde a gente se perdeu e que isso foi deixando de lado, que a gente não incorporou no sentido de amalgamar, de colocar em nosso jeito de pensar e agir como cristão, de cumprir esse mandato da grande comissão. E veja que quem nos chamou foi Jesus. E esse chamado é uma das últimas coisas que Jesus foi fazer antes de ser assunto ao céu, de ser levado aos céus. E ele vai dizer que teve toda a autoridade. Já preguei uma vez sobre esse texto aqui, mostrando que quem nos chama é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Percebe? Então não foi um chamado qualquer. Foi um chamado do nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele quer o melhor para nós, Ele quer que a gente seja cristão. Não existe outra coisa melhor na vida, neste mundo, antes da gente gozar da presença celestial do Senhor, do que você viver o cristianismo na sua autenticidade, ou mais perto disso. Não existe nada melhor. Tem pessoas que vão evangelizar, que se envolvem em evangelização, em visitações, em capelania, que é curada de depressão. Porque começa a ser como Jó, que enquanto ele orava pelos amigos, ele foi curado. Percebe? Quando a gente tira os olhos da gente, deixa de ser egocêntrico, ou seja, você é o centro de todas as coisas, e começa a cumprir os mandamentos do Senhor. E aqui eu estou falando novamente de Jesus, quando ele resume os 10 mandamentos, que diz que, primeiramente, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, força, e depois o próximo como usar nós mesmos. Então, quer dizer, isso é sair do centro, amar o próximo. E tem uma verdade, outra verdade que eu quero destacar, é que a palavra do Senhor diz, se a gente diz que ama a Deus, que não vemos, e não amamos o próximo que vemos, somos mentirosos. Não é verdade? Então veja bem, o nosso amor ao próximo, o nosso compromisso com o próximo está intimamente ligada, proporcionalmente à nossa relação com Deus. Então a nossa horizontalidade, ou seja, o nosso relacionamento com o próximo, revela o grau de verticalidade, ou seja, da nossa relação com Deus. Percebe? Não tem como você ser uma pessoa super espiritual, cheio da graça, se essa graça não é manifesta ou manifestada em relação com o próximo. É balela, é você se enganar. Você achar que você está santo, cheio da graça de Deus, se essa graça não transparece para o próximo. E o Senhor vai dizer algo mais, Jesus vai falar e João vai registrar, dizendo assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Percebe? Então, olha o que acontece.
esses textos já nos encurralaram. Você não tem saída. Percebe? Ou a gente vai dizer, glória a Deus, eu já estou cumprindo isso, porque é verdade bíblica. Ou a gente vai dizer, misericórdia, Senhor, eu sei porque eu fui alcançado pela graça salvadora e estou negligente para com o seu chamado e o seu mandado, a sua ordem, e sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo da gente se arrepender e colocar a nossa vida no caminho. Ou simplesmente você não é do Senhor, porque se você ouve a palavra do Senhor e ela não fala ao seu coração, alguma coisa estranha está acontecendo. Percebe? Deixa eu tomar um golinho de água. Como eu tenho um tempinho, e eu vou... ajuda aí com o microfone, Douglas. Vou fazer pergunta aí para o povo. Vocês sabem que eu começo perguntando de trás para frente, né? Lembra disso? Eu já expliquei, né? Quem está sentado por último são os primeiros a responder, né, Alzinha? É isso? Amém. Então, por que você, a Elza e o querido esposo, acham que a gente não cumpre? Ou qual é o grau de cumprimento que vocês acham que a gente está com respeito ao mandado da grande comissão? Ou por que a gente não está cumprindo isto? Quer dizer, vamos por parte, né? Eu fiz uma pergunta em 3 partes. Vamos por parte. O que nos impede de cumprir o mandado da grande comissão com eficácia, com eficiência? O que você acha? Às vezes eu acho que a gente perde a oportunidade de falar ali num momento que deveria de ser falado e eu perdi aquela oportunidade de ter falado. Paulo nos adverte isso em Colossenses capítulo 4, né? Se não me engano, verso 2. O que você acha, irmão? Não, mas fala também, dá uma só parte aí, rapaz. Eu sei que é uma só carne, mas pode ser 2 falas, né? Diga aí. Ficou acanhada. Fala, irmão. Não, eu acho que é a mesma coisa, assim, que a gente perde a oportunidade de se expressar na hora, né? Eu mesmo, eu não gosto de me expor. Então eu tento ir pelas beiradas. Tá bem. Tá bem. O Adriano, você está aí no fim, cara. Você aí agora. Eu tenho que ser fiel à minha fala, né? O que você acha, Adriano, dentro dessa linha de pensamento? Acho que o embaraço com o mundo, né? Com as coisas do mundo, né? Com trabalhos, com querer algo mais. Acho que isso acaba prejudicando, né? E você, Carol? É o casal, minha filha. Também. Não vai falar idem. Pode ser uma só carne, mas com posições diferentes. Não, eu acho que às vezes as pessoas também se sentem despreparadas. Às vezes no que boa. Falar, né? Assim, como chegar. Então eu acho que isso conta. Perfeito. Muito. Então nós vamos propor no final um jeito de preparar. Vai responder isso. Perfeito. Dona Cidinha, quer falar, Dona Cidinha? Não quer? Não quer? E a Dona Eni, quer falar, Dona Eni? Não? Dona Miriam está lá com vontade de falar. Dá lá, irmão, para ela. Não, vai aí, Dona Miriam. Fala, Suzete. O povo aí não quer falar, vamos? Não precisa ficar nervosa. Fala, você é a mulher das missões, diga aí. Sobre a mesma pergunta, sobre por que a gente acaba não cumprindo com eficácia, de uma forma melhor, plena, esse mandado do Senhor Jesus. É Ele que falou para a gente fazer. O que acontece? Uma das coisas que muitas vezes acontece com as pessoas é uma coisa muito assim forte, é vergonha. Vergonha. Vergonha de chegar em alguém e falar de Jesus, né? Infelizmente tem isso, tem muito isso, e eu acho que o que a Carol falou é algo muito assim forte na minha vida às vezes também, né? De você saber como chegar, o que falar, e assim tem os grupos de pessoas que eu acho que deve ser de uma forma diferente de você abordar. Vou dar um exemplo. Estou acabando já, viu, pastor? Não, tranquilo. Muito, né? Por exemplo, as pessoas que são homossexuais,
como que a gente aborda? Como que a gente faz? Então, assim, eu tenho essa dificuldade, não só homossexuais, mas outras linhas, drogados, né, usuários de droga e outras coisas. Como chegar? A gente chega de super sopetão ou tem toda uma estratégia? É estratégias, é isso. Sim, perfeito. O treinamento também ajuda, tá bom? Que nós vamos propor. Mas enquanto a gente não alcança esse grupo específico, vamos trabalhar no grupo geral, perfeito? É uma resposta também, né? Vamos trabalhar no grupo geral, embora a gente precisa falar para todos. Quer falar? Aqui, ó. É isso aí, a irmã já quer dizer ali, ótimo. Bom dia, pastor. Semana passada, a nossa aula entre as mulheres foi sobre testemunho. Uhum. E aí uma das questões era essa, né? Por que muitos cristãos não dão testemunho? E aí eu me baseei num texto, né, num livro que eu não trouxe aqui, não me lembro o título completo, mas o autor fala em letargia espiritual, em indiferença e desânimo. Ele fala também sobre a aceitação das pessoas dos argumentos e dificuldades impostas por Satanás. Você não consegue, você não é capaz, ele não vai te dar atenção, ele vai te deixar constrangido, ele não vai aceitar. Então, Satanás nos desencoraja também em alguns momentos, né? Perfeito, perfeito. Bom. Estamos chegando perto. Vocês viram que tocaram meu celular, né? Eu vou dar uma dica, Suzete. Se você quiser participar e estimular, 10h05 é o horário que o mundo ora por missões. A OM, Operação Mobilização, eu faço parte. A gente clama para que Deus mande trabalhadores para a Seara. O mundo inteiro ora, 10h05. Então, vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus, por esse dia. Que a tua bênção, Senhor, possa recair sobre todos os missionários que estão dentro da nossa nação, fora, urbanos ou com transculturais. Ó Deus, e o Senhor esteja levantando outros para que falem. A começar de nós, Senhor, falarmos do Senhor onde a gente estiver. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, um detalhe importante que a gente precisa destacar aqui é que, por enquanto, a gente falou de estratégias que vocês levantaram, né? Ter uma formação, tudo isso é muito válido e é importante, sim. Por isso nós reunimos na igreja para estudar, para treinar, para capacitar. Mas esse ide aqui do verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, a melhor tradução dele é indo, porque é um auristo participial aqui no grego, que dá a ideia de indo ou tendo ido. Então, muitas vezes a gente pensa em uma ação missional. Por exemplo, fizemos um evento ontem. É muito bom. A gente podia combinar assim, vamos entregar um folheto, um Novo Testamento, de porta em porta aqui no bairro. É muito bom. Isso são ações missionárias ou missionais. Mas o que Jesus está propondo é que nós somos missionários como estilo de vida. O estilo de vida precisa ser incorporado em nós. Percebe? Não tem como a gente deixar de ser isto. Esta é a grande questão. E Jesus vai falar no Sermão do Monte, no mesmo Mateus, registrando, que nós somos sal e luz. Eu me arrisco a cozinhar, né? Talvez algumas senhoras aqui, que eu ainda vou experimentar, que está só na conversa, né? Alguma comida, né? Delas, mas eu me arrisco a fazer comida. Eu nunca comi, eu nunca vi um sal com gosto de arroz, nem um sal com gosto de feijão. Mas já errei a mão com sal, na batata e alguma outra comida. Percebe? O sal não vai pegar gosto de arroz, de batata, de feijão. Isso é sal. Se você riscar um palito de fósforo no maior breu, vai parecer algo maravilhoso. Vai parecer uma tocha, porque a luz, por menor que seja, ela cancela, ela é evidente no meio da escuridão. Percebe? Então isso responde, parte do que você disse,
Parte do que você está falando, parte do que a Zazá ali falou, parte do que a Suzete falou, de que a gente precisa treinar sim, mas você já é luz e já é sal. Percebe? Alô? Pastor, o meu modo de ver toda essa situação, né, é que todos nós, em momentos oportunos, a gente sempre tem uma oportunidade, né? Sim. E nesta oportunidade que eu vejo, a maioria das pessoas, nós primeiramente temos que respeitar a crença da pessoa, né? Isso é um passo fundamental. E posteriormente, né, com isso, você tendo a oportunidade, você tem como falar com ela, explicar e pegar um bom relacionamento com ela, para depois começar essa caminhada a qual o senhor está falando aí, entendeu? Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Vamos dar exemplo. Fala, aqui a moça aqui quer falar, ó, a moça, essa moça que cozinha bem, viu? Eu ainda estou só na fé, viu? Ó. Vamos aí, Zazá, vamos ao que interessa. Então, eu acho que as nossas atitudes falam por nós. E eu tenho muitos exemplos disso, de que eu não sou a maior conhecedora da Bíblia, mas eu tenho muitas pessoas que já foram para a igreja, hoje trabalham na igreja, é presbítero, diácono, dirige igrejas, que simplesmente olharam, gostaram do que eu fazia aqui na igreja e falaram, eu quero ser de uma presbiteriana. Amém. Não por ser da presbiteriana, por ser de Jesus, não, né? Ela queria essas pessoas. Mas que viram você na igreja presbiteriana, eu entendi. Queriam ir para a presbiteriana e foram. Como eu já dei um exemplo na aula da Ju, eu trabalho com japoneses. E é um povo que não acredita em Deus de jeito nenhum. E hoje, uma delas, elas já falam de Deus, ela já quer saber de Deus, ela pergunta de coisas da Bíblia. E isso, para mim, isso quer dizer que eu não sei o porquê que Deus me colocou lá, mas alguma coisa... Amém. A Nel quer falar? Ótimo. Vocês estão querendo falar, isso é ótimo. Então, eu percebo que, assim, lendo a palavra, a Bíblia nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos. Existe a condição de amar a nós mesmos. E como que nós vamos amar nós mesmos se o nosso próximo tem tantos defeitos que nós julgamos, né? E aí, de repente, como transbordar a luz, né? Aí pelo que a irmã acabou de dizer, a nossa atitude é que faz a diferença. Então, quando nós procuramos nos conhecer para poder respeitar o nosso próximo, a situação fica muito mais clara, onde os dois não perdem. É um jogo, assim, a Bíblia é tão sábia, que fala que para mim amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim. Ou seja, quando eu vejo que o meu próximo não está fazendo algo conforme a palavra, então ali existe um erro. E aí eu tenho que me respeitar, me amar, para mim poder chegar nesse irmão com amor, com graça e palavras sábias, a luz divina. Esse irmão já convertido ou não convertido, você está falando? Eu estou falando ambos, porque assim... Não, é só para saber, só para eu entender o que você está falando. Eu estou falando de Deus. De evangelização, então. Eu estou falando de Deus mesmo, né? Tá. Eu não estou falando aqui da igreja, não. Tá. No mundo, porque aqui na igreja nós apenas nos damos a oportunidade de conhecer melhor a Bíblia para seguir. Saiu da igreja, o nosso contato é com o mundo, como citou a irmã. Sim.
E é lá no mundo que nós temos que ser luz. Bom, a gente precisa ser luz em todo canto, né? A gente não desliga a luz, nunca. A gente precisa é que essa luz seja cada vez mais, tenha mais lumens, né? Que ela, se era uma lâmpadazinha de 40, passa a ser 60, 100, 200 e vamos em frente. Que bom, a nossa conversa está indo para um caminho interessante, que eu fico contente aqui do que eu estou vendo. Mas, veja, dentro do que você falou, Nel, a Bíblia diz que é melhor dar que receber. Certo? E Mateus de novo vai falar que quem quiser ser grande, Jesus falando, quando a mãe de João e Tiago lá fez aquele... Para mim ela foi a primeira lobista, né, que apareceu. Né? Lobby é isso que alguém faz, né, intercede por alguém. Ela disse, Jesus, quando o senhor estiver lá no céu, o senhor deixa meus meninos sentar cada um de um lado? Bem jeito de mãe, né? Não é? Então, veja, aí Jesus vai dizer, olha, no meu reino é diferente. Quem quiser ser grande, seja o que sirva a todos. Essa é outra lição que a gente precisa entender e praticar. Nós vamos chegar num final que nós vamos falar de treinamento. Então, se vocês querem treinamento, capacitação, isso é moleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O problema é quando a gente precisa colocar nos corações o que a palavra está dizendo com respeito que isto é uma condição sine qua non, ou seja, é indispensável para a gente ser cristão. Não tem como ser cristão se não for desse jeito. Percebe? A gente gosta de um texto de que Pedro, na 1 Pedro, segunda carta de Pedro, acho que é primeiro. 2, eu creio que é primeiro mesmo, deixa eu ver, 2, 9 e 10. Isso. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, 2, 9 e 10, diz assim, olha aí, esse texto dá uma apertada mais na gente ainda, percebe? Vamos lá? Vós, porém, está vendo, o texto é enfático, não vou gastar aqui tempo falando do grego. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente chega aqui, o pessoal vibra, não é? Eu brinco lá no meio pentecostal, o pessoal dá uma cambalhota de alegria, não é? Verdade? Só que o texto não para aqui. Veja quem são essas pessoas. Olha o que eles fazem. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia de Deus. Está vendo quem é ou por que nós nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus? Não foi para ficar sentado aqui no banco, não. Não foi para vir na escola dominical e no culto à noite, quando a gente consegue vir nos dois, só isso. Quando eu era garoto, eu já tenho 46 anos de profissão de fé. A gente discriminava, né? O pessoal brincava, mas acabava tendo ali um grauzinho de chamar o cara de domingueiro. Quem que era o domingueiro? Quem ia na escola dominical e quem ia no culto à noite. Você é um domingueiro, cara. Isso era pejorativo. Por quê? A gente tinha atividades durante a semana, a gente tinha atividades domingo de evangelização na cadeia pública, o pessoal era envolvido em muitas áreas. Alguém pode dizer assim, pastor, você morava no interior, né? É verdade. Ah, não tinha internet naquela época, é verdade. Mas também a gente não tinha carro, não tinha nem bicicleta, e andava a pé. Perfeito? Não estou falando de mim, estou só dizendo de situações diferentes, onde era pejorativo a gente falar o que é domingueiro. Hoje o pastor dá graças a Deus se o irmão vem de manhã e vem de noite. Porque a gente acha que a gente não precisa vir de manhã e de noite. Ou a gente acha que não dá. Amanhã é segunda-feira. Sempre foi segunda-feira depois do domingo, a vida inteira. Então essa justificativa que amanhã é segunda-feira, não dá, porque sempre foi segunda-feira, não foi agora. 2000 e para frente, que é segunda-feira depois do domingo. Sempre foi. Percebe?
Então, ô garotada, dá para falar mais baixinho, querido? Senão a gente vai ficar aqui, né? Quer que eu faça uma perguntinha para vocês integrar aí? Vamos? Fique à vontade, viu? Mas não conversa alto, não. Percebe aí que as nossas justificativas não justificam? Não justifica para nós que é da liderança, não que a gente está julgando os outros. Imagina para o Senhor Jesus que sonda e perscruta o nosso coração, como o Salmo 139 diz, que o Senhor conhece a palavra antes de chegar à boca, conhece todos os nossos dias. O que nós vamos falar para o Senhor? Eu não estou querendo botar medo em ninguém, mas nós vamos chegar diante do Senhor num tribunal. Ele vai dizer, e aí, filho, como é que foi, hein? Caminhada? Você vai dizer o quê? Que depois do domingo é segunda-feira? Hã? Percebe que a gente mora numa cidade grande que demora 2 horas de deslocamento para o trabalho? Hã? Mas percebe que a grande questão aqui é que a gente não está vendo a vida com Deus como oportunidade de ter uma vida plena aqui. O teólogo George Eldon Led, eu não gosto de ficar citando muito teólogo não, mas ele vai dizer que nós já vivemos o céu aqui, não pleno, mas já vivemos o céu. Sabe o que é viver o céu aqui, não pleno? É viver o máximo de benesses e de alegria, de vida abundante que a gente pode ter. Como é que a gente consegue ter vida abundante ou vida plena nesse mundo que jaz no maligno? Obedecendo a palavra, sendo testemunha do Senhor. Se você nunca viu uma pessoa nascer para Jesus, você sendo o instrumento do Senhor, você vai ver que o dia que você se permitir ser instrumento do Senhor e ver uma pessoa nascer para Cristo, sendo você o parteiro ou doula, aí assistir essa pessoa e acompanhá-la com discipulado, você vai ver que não tem alegria maior que isto. O problema é que a gente não se permite chegar nesse ponto. A gente vem à igreja para orar, pedir bênçãos apenas, pedir para ser curado, pedir para ter um emprego melhor. Não tem nada de errado nisso, mas não é só isso. A vida com Deus é você viver isso, é ser essa testemunha, ser o povo eleito, sacerdócio real, nação santa, mas, sendo isso, você precisa fazer aquilo, cumprir o propósito para o qual você foi criado, senão você não é esse povo eleito. Percebe? Eu fico tentando pesquisar onde que se perdeu isso, que a gente é um crente que vem, só senta no banco e vai embora, e vem de vez em quando ainda. Não que se visse sempre estava certo, se visse sempre a igreja estaria cheia. Mas é esse viver na prática. E ser prazeroso isso. Lógico que domingo é um dia que a gente gosta de cochilar depois do almoço, não é verdade? Eu pelo menos aprendi isso, né? Eu achava isso tão estranho quando eu era mais jovem, mas eu vou pregar domingo à noite, então eu dou um cochilinho de meia hora, 40 minutos, que dá uma revigorada. Mas a gente também pode fazer uma atividade de evangelização se não tem outro dia. Pode fazer no sábado. Mas sem peso, sem uma obrigação. É algo que te compele, é algo que te faz ser, porque você é povo eleito. Você é sacerdócio real, você é nação santa. Isso te compele a fazer, faz parte da sua vida. Ou deveria fazer. Isso deveria pulsar em nós. Isso não é que você está fazendo, eu vou fazer isso para Jesus porque Ele fez comigo. Não, você não vai trocar com Deus nunca. Você vai fazer isso porque isso é o que vai te sarar, te curar. Isso que vai te jogar depressão fora muitas vezes. Vai te dar sentido na vida. Nós somos criados, nós somos transformados em povo eleito com o propósito, com a finalidade de proclamar as virtudes. Não é só proclamar com a boca, é no proclamar com a vida, que é muito mais forte. Oportunidades, falar de oportunidades. Oportunidade você tem estando perto de alguém. Vou usar a Isabel aqui de exemplo. Isabel, pode? Eu tomei banho hoje cedo, passei um cheirinho. Está sentindo um cheirinho ainda? Tá? Aí, beleza, então está valendo ainda. Percebe? A Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Jesus. Esse não perde efeito. Eu vou ter que tomar outro banho de tarde, passar de novo outro cheirinho, trocar de roupa. Mas o bom perfume de Jesus, ele vai exalando cada vez mais. As pessoas vão olhar para você e falar assim, o que a senhora tem?
Só pensar que é o corte do cabelo. Não, tem paz. Quando eu chego perto de você, tem paz. A gente precisa incomodar as pessoas no bom sentido. Que a nossa vida ressalte o que ela não tem. E queira ter o que a gente tenha. Que é a paz de Cristo que excede todo o entendimento. De poder estar bem no meio da tempestade. Lógico que eu não fico procurando tempestade, mas a gente sabe que depois da tempestade, ela vem em bonança. E depois do deserto, você vai experimentar oásis. Ninguém está querendo ir para o vale da sombra da morte, mas a palavra diz que o Senhor está conosco lá. E depois do vale de sombra da morte, você cresce. Percebe? O que está acontecendo com a igreja é que nós queremos ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sem entender o propósito. Para quê? Percebe? Jesus ressaltou que ele tinha toda a autoridade e nos outorgou, deu para nós, para que nós ensinasse isso. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, exatamente para ensinar homens, para ensinar outros, homens fiéis, homens no sentido, homens e mulheres, né? Então o que está acontecendo? Quem que inventou esse negócio da gente vir à igreja o dia que pode? E não estou nem falando de frequência, não estou falando só para aumentar a frequência da igreja. Que você é cristão, sei lá quando. A gente precisa orar dizendo, Senhor, me dê oportunidade, Senhor. O que eu vou fazer, com quem eu vou fazer? Tem testemunhos maravilhosos, né? Eu não sei dizer o endereço, o CPF, mas de uma senhora que era muito maltratada pela vizinha. Essa vizinha era chata, elevada ao cubo, e ninguém gostava dela, ela cai doente. E aí a vizinha, que era cristã, viu que ninguém ia lá, que a mulher estava acamada, foi lá com medo de levar uma cadeirada, né? Está em moda agora. Aí a mulher, mas você e tal, viu tudo bagunçado, roupa para lavar, panela tudo suja, e lavou a louça e levou as roupas para lavar, passou, entregou cheirosa. Depois, outro dia, foi lá, levou um bolo para tomar um café. E foi cuidando dessa pessoa, que era chata de galocha. Aí, a mulher melhora, diz, por que você fez isso por mim? Aí, ó, sentiu o cheiro. Diz, porque Jesus mudou meu viver e pode mudar você. Isso é evangelização. Não é só você pegar a Bíblia e sair com ela na mão. Percebe? Lá em Uberlândia, quando eu mudei para lá, morei lá entre 2000 e 2007. Eu achava bonito que lá tem um terminal central em Uberlândia. Todos os terminais dos bairros chegam no terminal central. Domingo de manhã você vê aquele exército de cristãos, de evangélicos, saindo, descendo com a Bíblia debaixo do braço. Foi uma coisa linda, a primeira visão que eu tive foi maravilhosa. Mas a segunda visão não foi, uma visão sequencial. Na hora de sentar nos lugares do banco, parecia jogo de futebol americano, assim, ó, o outro sentar no lugar, com a Bíblia debaixo do braço. Percebe? Perfume ali não está legal, né? Um monte de cristão, como o pessoal disse que em 2030 ou 40 nós vamos ter mais de 50% de povo evangélico do Brasil. E exalando o quê? Com qual perfume? Com qual entendimento? Percebe? Quer dizer, hoje nós estamos procurando na igreja conforto. E não é ruim uma igreja ter um estacionamento, ter manobrista, ter segurança, ter lanchonete, ter um bom pregador, ter ar-condicionado. É maravilhoso, não tem nenhum pecado nisso, mas não pode ser só isso. Eu não vou citar nome aqui que está gravando, né? Alguns pastores que têm uma audiência grande diz, o que um membro que ouviu uma palavra bíblica, que eu sei que é bíblica, o pregador lá é bíblico, o que essas 1000 pessoas fizeram com essa palavra que foi recebida nesta manhã, ou de noite, ou de tarde, tem culto vários horários, durante a semana? Na perspectiva da primeira carta de Pedro 2, 9 e 10. A maioria fizeram nada. Foram lá ouvir uma mensagem de conforto, de enlevo. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é gostoso ouvir isso, irmão Milton? Mas tem continuidade. Está dizendo quais são as qualificações, ou qual é o modus vivendi,
Ou como é que vai ser essa pessoa que morreu e ressuscitou com Jesus? Paulo vai colocar em Colossenses capítulo 3, diz assim: portanto, se você morreu e ressuscitou com Cristo, você vai pensar e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E quando Cristo se manifestar, você também vai ser manifestado com Ele em glória. Então, o nosso desejo, a metanoia, a conversão, a nossa mudança envolve mudar todo esse estilo de vida. Se você continuar estudando capítulo 3 e 4 de Colossenses, você vai ver que essa novidade de vida vai impactar a vida dele pessoal. Você vai deixar de ser mentiroso, cheio de pornografia, está lá dizendo, de impureza, lascívia. Você vai relacionar bem com o seu próximo, você vai relacionar melhor com a família. A relação patrão e funcionário vai melhorar e a sua relação com Deus também vai ser impactada. Vai ser impactado o homem nas suas cinco esferas. Entende? É isso, meus irmãos, que está escapando da nossa mão. A gente achou um jeito de ser cristão que não estou nem aí. Percebe? Não estou nem aí. Alguém que evangeliza o cara lá, mas não é para alguém evangelizar. Eu não estou falando de uma ação missional, é assim, um estilo de vida cristão, de uma vida transformada. Uma vida transformada é uma agência transformadora de outras pessoas. É isso que não está acontecendo mais conosco. A gente vem à igreja para, tipo assim, carregar o celular e vai embora com a carga. E volta, se voltar domingo. Tem baterias grandes dos irmãos, né? Que dura 3 semanas. 2 semanas, não é? Esse celular de bateria é grande, né? Não é verdade? Tem celulares, irmãos, de bateria de 1 mês. Quer dizer, nem nessa relação que a Bíblia está dizendo que é disforme, a gente está agindo. Percebe? A vaca está indo para o brejo. Percebe? E a gente não tem perseguição. Imagina se tivesse perseguição, fala assim, se você for na igreja, você está frito, hein? E aí? Não tem perseguição, não. Ninguém está nos ameaçando que você vai morrer por causa de Jesus. Percebe? Agora, o interessante é que quando a gente fica ouvindo essas igrejas onde é proibido ser cristão, as igrejas crescem. A igreja na China é enorme. A gente não sabe os endereços, nem se soubesse eu também não falaria. Mas elas crescem, há igrejas que estão lá, crescente. A igreja no Nepal, que é proibido, cresce. E as pessoas que vão para lá correm risco de vida. Um outro detalhe que a gente precisa entender, ajudar missionário, você não está terceirizando a sua evangelização não, tá? Você só está fazendo uma parte do que você pode fazer. Quando você manda uma oferta missionária, você apoia um missionário, você não está pagando alguém para fazer o seu chamado missionário, não. Tá bom? Deixar isso bem claro. Que a gente não terceiriza o chamado de Jesus para nós. E você não precisa ser teólogo. A mulher samaritana fez curso de teologia? Não? Teve aula de catecúmenos? Eu não estou dizendo que não precisa, tá bom? Mas o impacto de se encontrar com Jesus, a água viva, fez ela vencer barreiras, que tudo indica que ela era uma mulher que já teve vários maridos, vamos chamar assim, e voltou para a cidade, um lugar que ela poderia levar pedrada, que ela foi buscar água meio-dia, no sol a pino do Oriente, horário que não tinha ninguém para fazer concorrência ali, ninguém vai ficar criticando, não é você, certo? Essa é a ideia. E volta com o testemunho, e com a transformação que estava nela, que ela convence as pessoas, e as pessoas vão encontrar com Jesus, depois testemunham dela, dizendo, nós já tínhamos crido, mas agora estamos vendo também. Percebe? O gadareno não fez também discipulado nenhum. O Senhor mandou, vai falar para os seus. Foi embora. Vida transformada, segue. Percebe? Eu creio que a gente pode dar treinamento, e vamos dar, se vocês quiserem. Mas explica, não justifica. Porque se você for curado de um câncer terminal, aqueles que os médicos vão operar e não acham mais, estava aqui, ressonância magnética, sumiu o trem aqui na cabeça que era inoperável.
O meu irmão teve 3 atestados de óbito assinados. O senhor disse, não é agora não. O pessoal chama ele de milagre lá no hospital. Tem 3, tinha 3, já esperando só dizer, pode levar o moço. Percebe? Então veja, irmãos, nós estamos, alguma coisa está acontecendo conosco que a gente está dizendo para nós mesmos que está tudo bem, mas não está bem. Não está bem. O estar bem é estar pulsando em cada um de nós o desejo de compartilhar, de sair correndo para falar. Mas não é falar de qualquer jeito. Aí entra a estratégia. A estratégia não é não perder a oportunidade, é aproveitá-la da melhor forma com estratégia. Tipo assim, exale o bom perfume de Jesus. Não seja falando, você precisa se converter em seu... vai para o inferno e chama o cara que serve o paganismo, vamos colocar assim, né? Vamos falar que o cara é do paganismo, que envolve um monte de gente. Não é? Não precisa dizer que ele é rotular ele. Entendeu? Para começar, a gente não precisava falar nada. Ele devia ser assim, mas você tem algo diferente que eu estou vendo. A pessoa já viu. Mas se ele não vê ainda, se ele tiver com os olhos muitas vezes cheios de escama, né? Você passar uns colírios, né? O colírio é o nosso jeito de chegar perto dele. Fala assim, nossa, senti um cheirinho diferente. Depois outra vez senti um cheirinho diferente. Nossa, você é tão interessante, o que você tem? Quando ele pergunta, pronto, já o peixe beliscou. Aí é só você dizer. Você pode falar que passa cocô de galinha na cabeça que ele vai acreditar. Você fala, Jesus mudou minha vida e pode mudar você. Pronto. Essa pessoa agora já é de Jesus. Você já ora com ele, faz ele cumprir lá, que ele me confessa diante dos homens, cumprirei diante do Pai, e começa um discipulado com ele. Cola nele, gruda nele, e começa a falar de Jesus para ele. Falar o quê? Teologia? Não, da vida, o que Jesus muda. E você está na igreja há algum tempo, Jesus mudou você, conta para ele como é que foi para mudar a sua vida. Você era mentiroso, pode ter sido estelionatário, pode ter sido um roubador, pode ter sido um prostituto, pode ter sido qualquer coisa dessa que a gente coloca em degraus, mas um pecado nos separa de Deus. Então você fala, eu fui alcançado pela graça de Jesus. Então não importa o seu pecado, querido. Olha que mensagem salvadora. No mundo desesperado que a gente tem, nós estamos vivendo um mundo doente, psiquiatricamente falando. Não estou criticando quem toma remédio que o médico mandou, mas o mundo está... Por quê? E as pessoas dizem, faça isso, ele faz isso, dá errado. Ele aposta aqui, dá outro. E ele tenta fazer, ele tenta ser o que ele não é. Não é? O pessoal vai lá no shopping, gasta o que não tem, tira uma foto com o celular que ele não podia comprar, tira uma foto assim... e põe lá no Instagram dele. Né? O bicho está doente por dentro, triste, azedo, querendo pular da ponte. Isso é doidura, é curso para ficar louco, gente. Não é verdade? E a igreja vai lá e curte. Tum. Percebe? Quando a gente não está fazendo o mesmo, né? E o Deus que sonda o nosso coração, perscruta a nossa alma, sabe, antes da palavra chegar à boca, conhece o seu andar, o seu deitar. A gente não se importa, não. Percebe? O que está acontecendo? Como é que a gente não importa com Deus, o Rei dos Reis, e se importa com uma porcaria de alguém que vai dar uma curtida? Para onde nós estamos indo? Percebe? O que está enchendo a nossa mente e coração? A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O que está cheio a nossa vida? Tinha um monte de coisa que você fica vendo na internet. O pessoal andando assim, vendo buraco, vendo poste, trombando com todo mundo, no metrô. O que ele está tão vendo que ele não pode esperar para sentar para ver? Não é verdade? Senta primeiro, pelo menos você não machuca ninguém, não se machuca, não tromba com os outros, ou está na fila atrapalhando o outro andar. Não é verdade? Por que então não está lendo o versículo? Põe um versículo ali. Hoje tem Bíblia falada, gente. Muita gente no metrô, de 10, 7 está com fone de ouvido. Ouça a Bíblia. Vai enchendo da palavra de Deus, para você falar da palavra de Deus, você fica ouvindo porcaria. Como é que a gente vai testemunhar de Jesus? Como é que a gente vai permitir que essa palavra possa nos inflamar, de pegar fogo? Não vai. Porque você risca um palito de fósforo para acender um feixe de
de madeira molhada. Já botou fogo? Já consegui. Eu fazia churrasco, né? Então é difícil muitas vezes, se você tiver a lenha ruim, ou com um palito de fósforo, você vai conseguir botar fogo num monte de lenha molhada. Você recebe um monte de lenha molhada pela internet, para não falar outras coisas, e com um palitinho de fósforo ruinzinho, daquele também molhado já também, meio úmido, você quer riscar e botar fogo. Não vai pegar fogo. Percebe? Eu acho que começa a explicar por que a gente anda devagar. Eu acho que começa a explicar porque a gente está nesse período de letargia. A gente está vendo o mundo, a gente está vendo os valores sendo derretidos, os valores cristãos. Inclusive estão querendo mudar os valores e colocá-los, os valores contrários à palavra, até na nossa Constituição. E nós estamos assistindo. Eu não estou falando para você pegar em armas, brigar com ninguém. Orar, evangelizar, quer transformar o mundo, tem que transformar pessoas. E para transformar pessoas, precisa a gente ser transformado. Percebe? Quer transformar o mundo? Transforma você. E você transformado, você vai exalar o bom perfume de Jesus, você vai ser luz, você vai ser sal. E você transformando um, ensinando, que Paulo falou para Timóteo, ensinar outros homens, fazendo o que Jesus ensinando o outro, que vai ensinar outro, que vai ensinar outro. Isso dá um crescimento exponencial. No final, eu vou fazer um pequeno apelo aqui. Vamos supor que 5 pessoas aqui queiram fazer um treinamento. No treinamento vai consistir assim, você vai ser treinado para ganhar um para Jesus por ano. É muito pouco, pastor, mas pera lá, calma, você agora quer ganhar 20 de uma vez? Calma, vamos com calma. Quando você começa a fazer uma casa, mesmo que seja pré-fabricada, tem baldrames, tem cálculo de fundação, tem cálculo de resistência de materiais. Vocês não querem estratégias? Vamos lá trabalhar com estratégias. Então, mas se 5 pessoas quiserem fazer o treinamento, vai terminar o primeiro ano, vamos supor que comecemos em 2025. O ideal seria começar antes, até 2025 alguém pode ter morrido ou já ter desistido, né? Mas vamos lá, vamos fazer conta, em 25, vai terminar com 10, 5 treinados vão ganhar 5. 26 vai começar com 10, vai terminar com 20. 27 com 20, 40. 28, 40, 80. 29 com 160. 2030, 320. Já não cabe na igreja. Começando com 5. 5. Será que a gente tem 5 aqui que topa? Percebe? Mas o topar não quer dizer que vamos ser melhor que ninguém. Vamos ser obedientes. Se alguém topar aqui, os 5, não estou duvidando que vocês vão topar, não vai ser melhor que ninguém. Eu sou mais que... Não, é Mateus lá, está dizendo, quem quer ser grande, seja que sirva a todos. Você está fazendo, todo mundo devia fazer. Mas se o outro não faz, depois que ele ouviu a palavra, não ouviu falando, ouviu a palavra, que já ouviu várias vezes. Eu estou falando de novo a palavra que muitos já ouviram, essa mesma palavra. Mas é mais uma oportunidade de dizer, eu estou aqui, eu me arrependo, Senhor, da minha negligência, da minha ineficácia, e eu quero me envolver nisto, porque é o teu reino, é o seu chamado, é o Senhor que me salvou, que me tirou da lamaçal do pecado, das trevas, me trouxe para o reino da luz. Se eu não seguir isso, eu vou seguir quem? E depois a gente diz, minha vida não está boa. Não está mesmo, você está sintonizado em outra coisa. Como é que vai estar boa? Como é que você vai esperar água doce na sua vida, se você está ligado numa fonte salgada, vai ser salgado, irmão. Não tem jeito, isso é diferente. Deus precisa fazer um milagre, mas será que Deus não faz? Aí o pessoal começa a jogar na mão de Deus, né? Será que Deus não faz mais milagre como fazia antigamente? O Espírito Santo está fraco, né? A gente começa a inverter o troço. Não é verdade? E algumas igrejas até fabricam alguns milagres, porque os irmãos gostam de milagre, então ele mostra milagre, você vai lá e ele pede uma ajudinha sua, né? Para falar assim, com um jeito. E aí você dá lá a ajudinha trocando por um milagre que não vai acontecer. Porque o maior milagre é você ser testemunha de Jesus eficaz. Você vai ver que a sua vida vai sarar. E se Jesus não te sarar, vai ser igual Paulo. Ele diz, minha graça te basta. Paulo, toque em frente, menino. Percebe? Mas você vai entender assim, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Isso que a gente precisa fazer. Isso espanta a depressão, isso espanta a moleza, isso espanta qualquer fofoca do capeta que vem querer te desanimar. Eu sei em quem tenho crido. Percebe? Pode vir com falação, pode vir com um monte de coisa, vai dizer, não, arraia Satanás. Eu sei que o meu Redentor vive. E que eu também vivo por causa dele. E quando eu não viver mais nesse corpo, se eu morrer antes dele vir, eu vou ressuscitar como ele foi, como Deus Pai fez com Jesus, o primeiro ressuscitado. Eu também estarei com ele eternamente. Veja outra coisa que o diabo faz, que a gente chama de mundo, mas é o diabo, viu? Mas também a gente vai só querendo viver aqui na terra. A gente pensa que viver 100 anos aqui, que a maioria não vai conseguir, é muita coisa. A irmã está quase chegando, né, irmão? É isso? É aí, ó. Depois só dá uma receitinha para nós. Perguntaram para um homem, né, que chegou aos 100 anos, o que ele fazia para chegar aos 100 anos? É só não morrer, né? Não é? Boa ideia, né? Boa receita, né? É só não morrer que a gente chega. A receita é essa. Não morre não que você chega. Percebe? Mas 100 anos perto da eternidade é nada. A gente não tem noção do que o Senhor disse para nós. Ele tentou dizer algumas coisas, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado àqueles que o amam. A gente não tem noção que a eternidade é a eternidade com Deus. Então veja, a gente está sendo iludido, dizendo assim, quando eu tiver mais dinheiro, você vai ficar mais longe de Deus, se você não está perto agora. Correr atrás do dinheiro não vai resolver, não. Correr atrás de ficar beleza. Beleza é relativo, irmãos. Beleza, alguém disse que tem que ser assim, assim, assim. É igual moda, né? Na minha época ela tinha boca de sino, aquela bocona assim, né? O pessoal ia botando. Depois sumiu, voltou. Agora eu sou velhinho, né? Eu gosto de usar a calça boca fininha. Agora eu sou adepto do tênis. Depois de 20 anos eu descobri o tênis. Que delícia os tênis agora. Entendeu? É do meu jeito. Quer dizer, eu quero conforto, olhar para o Senhor e caminhar enquanto estiver vivo. Para quando o Senhor me chamar, se Ele vier antes ou depois. A eternidade. Estão fazendo a gente esquecer da eternidade, irmãos. Você pode morar numa mansão. Eu conheço gente que mora em mansão vazias. Só tem ela e o cachorrinho. Tem dinheiro para viver 200 anos e está infeliz. E é cristã, hein? Pelo menos está no hall de membros de uma igreja. Percebe? Então veja, não são essas coisas que nos atraem. Alguém sonha em ter um cartão de crédito limitado, um Black Infinity, que pode chegar no shopping e comprar o que quiser. E de preferência que a fatura nunca chegasse para nós, né? Compra à vontade, não é? Uma vez eu falei isso na igreja, o irmão falou assim, pastor, eu queria que o senhor acabasse logo se eu tivesse cartão para correr para o shopping. Olha aí. Pelo menos ele foi sincero, né? Não é verdade? Ele revelou o que estava no coração dele. Quer sair já para fazer compra. E tem gente que comprou de tudo, tem de tudo e está insatisfeito, porque não é isso que preenche o nosso coração. Então nós somos iludidos, porque a maioria não tem muito dinheiro, a maioria não tem muito beleza no padrão do que eles chamam belo, então gasta de tudo, né? A pessoa pensa que mudando o cabelo, mudando o rosto, mudando o jeito de tudo, viu o Michael Jackson, como é que ele mudou tanto, até a cor da pele. Mas pelo jeito, eu não sei se ele ficou feliz. Percebe? Agora, por outro lado, a Bíblia diz que meu pé 43, que tem um calinho, é lindo. Aí, Isabel, a Bíblia fala que meu pé é lindão, o seu também. Não fala, conformosos são os pés daquele que sobre os montes anuncia as boas novas? Beleza? Então veja como a gente é iludido para olhar para outra coisa, para tirar os olhos da cruz e para não cumprir o que o Senhor quer. Porque se você cumprir o que o Senhor está dizendo para você fazer, você vai descobrir a felicidade, você vai descobrir a vida abundante, você vai descobrir a alegria. Eu falo em nome de Jesus, não falo para você jogar fora o remédio não, mas se você começar a seguir Jesus, você vai ver que vai mudar a sua vida. Você ser obediente, começar a se envolver nessas coisas, você vai ver que a alegria dos outros te alegra. Eu, em 86, eu fui uma das primeiras turmas do capelania lá do Emílio Ribas. Era tremendo você chegar e ver as pessoas. Você chegava com um probleminha, saía alegre da vida, sem obrigado. Muitas vezes a pessoa
de ver o problema do outro e de você ser instrumento para alentar, ser um lenitivo, né, na vida dele. Muitas vezes ele te animava. Está vendo? Melhor dar que receber. Mas a gente fala, não dá não, estou muito cansado, eu já tenho 60 anos, já tenho 70, oxe. Eu quero encerrar, que eu quero dar mais tempo para a gente conversar e ouvir vocês. Tem um presbítero lá em Barretos que eu admiro. Não tem como cortar a gravação, eu queria falar uns detalhes, mas... Era um homem muito simples, muito simples. Muito simples. Simples. Mas todo dia pegava a bicicletinha dele, depois das 5, e ia evangelizar. Ele tinha tido mal de Hansen, mas estava curado. Um homem com a mente, as mãos deformadas. Mas cheio da graça de Deus. Aquele homem parecia que sabia a Bíblia aqui, no diretório da mente dele. Mas não é só por saber, mas praticar. Toda vez que eu ia a Barretos, depois de pastor, ele quase que fazia um cerimônio. Ele falava, irmão, o senhor me viu menino. O senhor sabe a Bíblia mais que eu. Reverendo. Eu falei, não, eu sou o Wagner, o Zezinho, filho do seu Mané lá, sapateiro. Lembra, senhor? Lembra? Um dia eu visitei esse homem. Ele me tratou com todo esse cerimonial e disse assim, Wagner, que bom que você está aqui, reverendo. Mas toma um cafezinho que eu preciso ir embora. Ah, é? Eu vim aqui em casa para fazer as 10 ligações que eu faço todo dia. Já que ele não podia mandar de bicicleta, ele pegava a lista telefônica e ligava para as pessoas aleatoriamente. E eu preciso voltar para o hospital, que a minha esposa está na UTI, pastor. Como é que pode? Tem um chamamento, um comprometimento, um desprendimento, um envolvimento, um engajamento assim. A mulher estava assistida no hospital. Muitas vezes você nem pode ficar todo o tempo com a pessoa na UTI. Voltou a casa para fazer as 10 ligações. Me atendeu com toda gentileza. Eu servi um café e disse, eu preciso voltar para o hospital. Morreu um outro diácono presbítero em Rio Claro, num funeral. Sabe, hoje nem fica mais à noite, né? O pessoal por segurança e tal. Fecha, né? Dá uma pausa à meia-noite. Mas naquela época não. E depois da meia-noite no funeral só fica a gente contando, né? Historinha, pensando coisa, né? Tinha lá umas 20 pessoas e alguém perguntou, e aí, rapaz, quem te trouxe a Jesus? Ele. E você? 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 Ele. Um pedreiro que também pegava a bicicleta e saía para falar de Jesus. Não cansava não o serviço dele, a moleza? Não tinha mais o que fazer? Ah, naquela época não tinha internet? Naquela época tinha uma pessoa comprometida com o Senhor Jesus. E a maioria dos que estavam no funeral foram alcançados por ele. Eu fico com vergonha. Percebe? E aí? O que a gente vai fazer? Ô irmão, traz o microfone de novo aí. Quem quer falar? Vamos falando aí, senão eu vou perguntando, hein? Vamos lá. Quem quer compartilhar? O que nós vamos fazer? Hein, irmãos? Quem vai levantar a mão? Olha lá, Suzete. Depois o seu Milton, Milton? Prepara aí, seu Milton, tá? Para falar depois da Suzete. Diga, Suzete. O senhor quer que fale o que nós vamos fazer a partir do que o senhor falou? Do que nós vamos fazer depois de todas essas informações, do que dessa palavra, de que Deus, não porque eu falei, mas porque a palavra está nos instando a reagir. O que nós vamos fazer? Bom, eu vou falar por mim, né? Eu estou muito feliz, né, com a palavra do Senhor. Tocou meu coração. E eu quero muito participar, né, do treinamento que o irmão vai fazer, né? E também
que Deus use a minha vida, como eu tenho pedido, né? Não sou nada. Nós não somos nada. Não sou nada, nada. Mas que Deus me use para a glória dele. Isso é um sonho que eu sempre tive, de ter algo que me desse estratégias e se Deus assim o permitir, chegou a hora. Amém. A glória do Senhor. Aleluia. Alguém mais quer falar? Fala, Milton. Milton, eu já tinha escalado para você. Eu estava escalado, né? Bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela mensagem de hoje, muito interessante, e que toca o coração de todos nós. E, primeiramente, eu queria dizer que o desafio na minha vida é de tentar evangelizar meus filhos, meus genros, para compartilhar comigo essa experiência que eu tive com Deus. Amém. É o que eu quero e desejo. Ok? Muito obrigado. Amém. Aproveitar que está próximo de mim, eu acho que eu também vou querer, porque eu preciso conhecer a palavra mais simples, né, pastor? Porque eu acredito que a gente, partindo do conhecimento, de uma estratégia que a gente possa estar se protegendo do mundo, como o senhor disse, que o mundo é jaz no maligno. Isso. Então, acho que a gente fica mais preparada, mais atenta, né, às falhas que a gente acha que tem, ou a falta de conhecimento que a gente não tem. Gente que eu digo sou eu, tá? Sou eu. Entendeu? Então, eu quero esse preparo, sim. Que seja positivo na minha vida, eu acredito que vai ser, entendeu? Porque eu quero, sim. Eu quero me preparar para isso. Mais um, porque eu não quero estourar o horário, eu tenho que passar um videozinho para vocês ainda. Alguém mais quer falar? Bom, então, irmãos, olha como é que funciona. Eu vou falar com o pastor, que é o nosso líder, né? Pastor titular da igreja, e com o conselho, como é que nós vamos fazer aqui na igreja. Isso é o que eu faço em todas as igrejas. Eu converso com o pastor sobre o despertamento e sobre o treinamento, que é o CBMC. CBMC é uma missão que eu sou diretor de expansão no Brasil, que começou em 1930 lá em Chicago. Entende? E o que a gente faz? Ensinar pessoas e estimular pessoas a cumprir o mandato da grande comissão. A maioria das igrejas precisa de revitalização. Em 5 anos, a gente, de 5 pessoas, passar para 160, que no 6º ano vai ganhar mais 160, não tem revitalização melhor que ela. Não porque é o CBMC que está fazendo, é porque nós estamos seguindo o que Jesus ensinou. O que o apóstolo Paulo ensinou para o Tiago, está dentro do ensino de Jesus. Não tem nenhuma novidade nisso. Eu estudo discipulado desde 1980, faz tempo já, que a gente estuda discipulado desde o Paulo Solonca, que foi um dos pioneiros no Brasil. Então, a igreja precisa de revitalização, percebe? Então é um jeito de fazer isso sem trombar com sociedades internas, com as atividades da igreja. Se tiver pequenos grupos, continua com pequenos grupos, não atrapalha nada. Mas as pessoas que se comprometerem vai se reunir tal dia, tal horário, 1 hora por semana para fazer o trabalho, o treinamento. E elas não serão melhores que ninguém. São pessoas que se dispuseram a passar por um treinamento. Só que quem se dispuser precisa ter seriedade. Não quer dizer que não possa faltar um dia. Mas toda vez que você faltar, você vai ter que ter essa lição ministrada individualmente. Então, gera algumas coisas. Então, é isso que eu faço nas igrejas. Então, o que a gente faz? Por questões de tempo, a gente tem grupos de estudos online. Eu tenho com os pastores ou com algum... Por exemplo, aqui, o pastor e o conselho vai determinar quem vai ser o líder, se vai ter um líder oficial ou não, que vai fazer um treinamento junto com os grupos que eu tenho à noite. É um dos dias de semana, terça, quarta e quinta, às 21 horas, depois que todo mundo já chegou em casa. Então, vai passar por esse treinamento. Aí, esse líder vai repassar para os irmãos na igreja num dia e hora combinado com os irmãos. É assim que é feito, entendeu? Então, aí a gente vai conversar depois com o conselho, com o pastor, ver quem será essa pessoa que vai se dispor. Ela tem que se dispor, né? Eu não gostaria que fosse alguém nomeado assim, vai você! É alguém que se disponha, porque precisa ser disposto. E aí,
nós vamos ver com os irmãos, já irmãs já 3, já se dispuseram. Então, perfeito. Então, você é bem-vindo. 3, Ernie, também. Então aí são 3. Aí, não é que quem não fez não, eu não entro nesse mérito, entendeu? A palavra é a mesma palavra. Se você quiser participar, sempre será bem-vindo. Agora, depois que você entra no treinamento, você precisa passar por um período. Né? Então, a primeira revistinha, são 3, ela dura 2 meses e meio. Então, essa pessoa que o conselho, o pastor determinar que vai participar do meu grupo de treinamento, depois de 2 meses e meio, vai repassar para o grupo da igreja essa primeira revista, ele continua estudando a segunda. E vocês que dispuseram, vai ter 2 meses e meio para estar orando por pessoas de fora agora, para você se aproximar dela. E você vai aprender um monte de estratégia, como é que se aproxima, fazendo isso, sendo sal, sendo luz, exalando bom perfume. Leva um bolo. Você tem que investir tempo e dinheiro. Por exemplo, eu tinha um culto no shopping lá em Uberlândia. Nunca nenhum pastor tinha usado o shopping lá de Uberlândia. Tinha uma capela, só o padre que usava. E eu comecei a usar. Aí sentava 20 pessoas, nunca tinham 20, né? Porque só cabiam 20. Uma capela dentro do shopping de Uberlândia. Ia 5, 6, aí depois eu chamava todos, sem ter dinheiro muitas vezes, para comer um pão de queijo e tomar um cafezinho. Percebe? Então você investe tempo e dinheiro. Você chamar uma pessoa para tomar um café na sua casa, faz um bolinho, não é? É assim que funciona, né, Zazá? Faz um pão de queijo, um negocinho assim, bom. Investe na pessoa. Percebe? Ou de outras formas mais. Então é assim que as coisas... A gente vai sair da nossa zona de conforto. Você vai andar um pouquinho mais, se envolver um pouquinho mais. Perfeito? Não, sim. Eu dei o exemplo de 5, né? Só para se tiver 3, vai ser múltiplo de 3. Eu queria passar um vídeo de 3 minutos da visão mundial. Você sabe que eu trabalho na visão mundial e da visão mundial que me mantém, né? Eu sou um consultor de relacionamento com igrejas. E depois do vídeo eu vou convidar você para... Já fiz isso aqui uma vez, acho que eu tenho 2 doadores da igreja. Se você quer se dispor a ser um doador e apadrinhar uma criança com a visão mundial, tá bom? A visão mundial atende crianças em estado de vulnerabilidade social, normalmente nos lugares mais pobres do Brasil, em parcerias com igrejas. Tem lugares que as crianças brincam no meio do esgoto aberto, onde tem violência, onde a irmã já tem filhos de várias pessoas, o pai está preso, a mãe o tio está envolvido no tráfico. Ele não tem o que fazer a não ser se envolver no tráfico. Só que ele morre antes dos 20 anos. Então, a gente tem parcerias lá com igreja, em Fortaleza, com crianças que estão nesse estado de vulnerabilidade. Normalmente são contraturnos escolares, que essas crianças vão estar juntos nesse projeto, e lá recebe a palavra de Deus também. Vamos passar o vídeo? Manda bala aí. Nós somos crianças saudáveis, felizes e com grandes sonhos para o futuro. Nós somos uma família forte, capaz de cuidarmos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que lidera seu próprio desenvolvimento. Você pode nos encontrar em uma favela, em meio à miséria e o desespero. Você pode nos encontrar na periferia, onde faltam noções básicas da vida. Você pode nos encontrar nos corredores do poder, onde são tomadas decisões que afetam as pessoas mais pobres do mundo. Nós somos ajuda em tempos de desastre. Nós somos um apoio no caminho para a recuperação. Nós somos a mudança que é real e duradoura. Nós somos saúde em lugares onde a doença e a morte são comuns. Nós somos proteção contra a exploração, tráfico e abuso.
Nós somos oportunidade por meio de educação, formação ou pequenos empréstimos que aumentam os meios de subsistência familiar. Você pode nos ver e nos encontrar em um gole de água limpa e segura. Você pode nos ver e nos encontrar em uma colheita abundante ou um empreendimento prosperando. Você pode nos ver e nos encontrar no sorriso de uma menina ou menino. Nós não seremos testemunhas silenciosas da opressão. Nós não ficaremos parados enquanto houver injustiça. Nós não descansaremos enquanto crianças estiverem sofrendo. Nós somos fé. Nossa fé cristã nos ensina que cada menina e menino é um presente precioso de Deus. E que o bem-estar de cada uma delas é responsabilidade de todos nós. Nós somos esperança. Nós abraçamos aquilo que alguns acreditam ser desafios impossíveis de serem superados e capacitamos comunidades para superá-los. Nós somos alegria. Nossa alegria é a alegria dos outros que veem suas esperanças e sonhos realizados. Nós somos 50 mil. Nós somos 50 mil funcionários e voluntários apaixonados que dedicam suas habilidades e experiências para ajudar os outros. Nós somos 10 milhões. Nós somos 10 milhões de apoiadores comprometidos que estamos fazendo uma mudança real e duradoura na vida das crianças. Nós somos 100 milhões. Nós somos 100 milhões de pessoas nas periferias, nas comunidades e nas cidades ao redor do mundo, trabalhando duro todos os dias para construir uma vida melhor. Global de pessoas comprometidas com a melhora na vida e futuro dos meninos e meninas mais vulneráveis do mundo. Nós somos Visão Mundial. Pela infância. Pela transformação. Pela vida. Então, irmãos, para manter uma criança num projeto desse, custa R$80. Uma das partes custa R$80. Então, você pode fazer isso preenchendo um formulário desse aqui, com seus dados cadastrais, e aqui a forma de pagamento, que eu vou falar, já explicar, logo, já na sequência. Uma vez cheguei numa igreja presbiteriana, e um irmão de pronto assim me perguntou: e você, pastor, apadrinha criança? Naquela época eu, a Ana, meus 2 meninos e o meu neto que tinha 6 meses, hoje já tem 9 anos, apadrinhávamos 14 crianças. E eu disse para ele: pela graça de Deus nós estamos apadrinhando 14, você pode apadrinhar 20. No final ele apadrinhou 20. E começou a indicar pessoas que apadrinhavam 20. Ele era um médico bem sucedido. Eu já fui em igrejas que, para alguns, era difícil pagar o valor de R$80. Juntou-se 2 famílias para apadrinhar uma criança. Eu já fui numa igreja presbiteriana, aqui na Zona Leste, onde tinham um culto de missões para infantil. Eu fui o pregador. Foi um desafio. E o que me surpreendeu foi que, com o dízimo das mesadas daquelas crianças e ofertas, com autorização do pastor e dos pais, eles conseguiram apadrinhar 4 crianças. E ficou lá a foto das 4 crianças no muralzinho missionário infantil. Então você pode, você vai receber a foto de uma criança, você vai conhecer a criança que você está apoiando. Então aí, irmãos, fica a seu critério. Se você quer e pode apadrinhar, não deixe. Eu não quero fazer pressão para você, que é o Espírito Santo que toca, mas muitas vezes a gente fala: eu não tenho condição, porque a gente não quer tirar uma pizza do final de semana. Uma pizza do final de semana paga um negócio desse. Muitas vezes a gente quer comprar um outro tênis, comprar uma outra camisa que já tem 20, sair para comer fora. Eu não estou querendo que você faça barganha com Deus, nem deixe de dar o dízimo, nem tire o dinheiro do dízimo, nem das ofertas que você já se compromete. Mas seja algo a mais que você faça. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muitas vezes mais. Mas não faça isso por constrangimento, faça por alegria. Uma coisa que eu digo e encerro aqui é palavras de Tiago: podendo fazer o bem e não fazer, é pecado.
Então, se você pode estender a mão, não encolha a mão, tá bom? Então, você pode fazer a doação preenchendo e depois doar no cartão de crédito, que a melhor forma é no cartão de crédito. Ou débito em conta, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Ou, se não for possível nas duas formas, pode ser num boleto bancário. Todo mês você recebe um boleto. Alguém aqui hoje queria apadrinhar uma criança? Levanta a mão. E aí, olha lá, 3 pessoas. Entrega aí para mim, irmão, as fichas, por favor. Entrega as fichas para mim e a caneta para eles preencherem no final. Mais alguém? Sem pressionar você, mas 3 mãos ali. Que deu, a Zazá também, 4. Amém. Ó, eu trouxe 10 fichas, hein? Eu acho que eu estou com fé demais, né? Eu preciso passar mais perfume, fé demais, né? Fé de... Que Deus abençoe vocês a cada dia mais. Irmão Adriano, obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição.